cada segunda sempre melhor. Cristo é o governador espiritual da Terra e encontra-se aqui desde a formação do planeta, presidindo. Não há ninguém com autoridade superior a dele, com exceção de Deus. Cristo é a face do Pai Celestial para os homens. É o Espírito escolhido por Deus para nos servir de guia e modelo. Ninguém se deve julgar perdido, pois Jesus é nossa bússola. Ninguém se deve dizer sem conhecimento do que fazer e como agir, pois Jesus é nosso modelo. Como diretor planetário, guia e modelo da humanidade, em cargos recebidos das mãos de Deus, Jesus tem o poder sobre a terra, tem poder sobre todos nós. Quem deseja tocar o Cristo precisa fazê-lo com confiança de que será amparado e conduzido por sua vontade. Quando confiamos no poder do Cristo, tocamos o seu coração. A confiança é poderosa fonte que nos une a Jesus. O poder do Mestre é exercido pelo amor e quando nos entregamos ao amor, Jesus opera maravilhas em nós. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados, que levem o nosso pensamento a Deus e na proteção da vida espiritual abençoada. E que seja feita a vontade dele. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde Todo-Poderoso está assentado em seu trono, onde livres viveremos, e para sempre cantaremos. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar nos portões celestiais com os anjos, para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar, em adoração. Hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, pois riqueza ali não falta, e coroa até teremos ali. Cantaremos com os anjos, voaremos com arcanjos, onde livres viveremos, e para sempre então viremos. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar nos portões celestiais com os anjos, para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Aleluia, aleluia.
E assim seja, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarno. Que assim seja. E assim está aberta a palestra da noite de hoje. E hoje com o nosso irmão, que Deus te abençoe. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? É uma imensa alegria retornar a esse lar, esse ambiente que nos agracia com a possibilidade da transformação, que não pergunta de onde nós viemos, para onde nós vamos, apenas nos dá o estímulo para continuar, para buscar aquilo que é o melhor e que foi o motivo pelo qual nós viemos a esse plano. Nós não estamos aqui, como alguns dizem, a passeio. Às vezes a gente até pensa que está, mas surgem compromissos, vez por outra, um pouco inadiáveis, e que precisam da nossa atenção, do nosso carinho. E aí algumas vezes a gente percebe que é esse o movimento necessário para cada um de nós. A evolução, a melhoria, a paz de espírito. E coisas que faltam um pouco hoje na nossa sociedade, porque há muita agressão, há muita violência, há muito tumulto, muito ruído, muito barulho. E certamente Deus não faz parte desse movimento ruidoso. O Cristo não veio fazer barulho. O Cristo veio trazer harmonia, paz, perdão. E aí nós trouxemos hoje aqui a ideia de falarmos sobre o Consolador Prometido. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6. Eu até vou apresentar esse livro para vocês, caso alguém não conheça. Desculpa, alguma coisa caiu aqui. Não. Ó, esse é o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. É bom que ele seja lido, que ele seja estudado, para que a gente entenda por que somos ou estamos espíritas. Porque senão, sabe, é uma coisa, a gente vai conforme o vento, e a gente precisa ter um norte, uma bússola. E essa bússola orientativa nos traz a isso. E começamos então nosso texto, nosso material aqui, falando sobre um daqueles momentos difíceis que aconteceu há 2000 anos atrás, em que aquele que fora tido como a luz do mundo aparentemente tinha sido apagado. E aqueles seguidores que estavam ali dispostos a segui-lo por toda a eternidade, de repente se viram sós, medrosos, e alguns afastaram-se. E aí está lá narrado em Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 35, sobre o tema O Caminho de Emaús. Esse tema diz que, ao iniciar o domingo, 2 discípulos saíram de Jerusalém em direção a Emaús. E acho que eu até já falei aqui, tem alguns tópicos na Bíblia que são interessantes a gente perceber. Jerusalém é a paz, é o equilíbrio, é o ápice moral do ser. Quando ele se afasta de lá, indica que há um certo desprendimento daquilo que é saudável. A pessoa começa a seguir um caminho um pouco diferente, um pouco mais complicado, tortuoso, de qualquer forma. E conta o texto que saíram os 2 tristes de Jerusalém. Estavam lá conversando, confabulando. Poxa, a gente acreditou que aquele cara ia transformar tudo.
Porque quase que 100% das pessoas imaginavam que Jesus viria com força para dominar o grupo romano. E aí eles comandariam tudo. Só que Jesus veio trazer outra ação, outra maneira, que foi essa que ele veio vivenciar. A transformação, sim, ocorrerá com todo mundo, sim. Ele não vai cansar enquanto o último de nós não chegar no caminho que ele traçou. Só que isso demanda tempo, demanda esforço de cada um de nós. E nesse caso aqui, se você ler, ali fala sobre 2 discípulos, mas diz o nome de um. O nome desse um é Cleopas. E aí alguém perguntou para a irmã Ilha Pinheiro de Andrade, que ela é uma doutora em teologia, o Haroldo aprendeu muito com ela, ela é pequenininha assim, querida. Aí, por que o nome é só de um? Por que o evangelista colocou o nome de um? É para que o leitor se coloque como sendo o segundo. Então, quando eu leio isso, eu sou o segundo que estava em Jerusalém, seguindo algum caminho um pouco difícil. E eis que de repente surge alguém, um transeunte ali, chamado peregrino, que veio, que eles não viram de onde, e começou a conversar com eles. Por que vocês estão tristes? O que aconteceu? E eles começaram a narrar sobre esse mestre que eles seguiram, que ia fazer a transformação do mundo e tal. E aí esse peregrino começou a explicar para eles a necessidade que havia daquele ser imolado, porque aquilo transformaria o mundo. Essa é a transformação. Eu poderia dizer que Deus usa a mudança do mundo sem a violência. Ele usa o tempo e principalmente a ferramenta chama-se útero. É ali que vai havendo a transformação. Você vem, experiencia, erra, volta, aprende mais um pouquinho, vem de novo. Quantas vezes forem necessárias. E então esse peregrino começa a explicar para eles. E eles seguiram por longo tempo e foram ouvindo aquele peregrino, mas eles não entendiam quem estava ali. Até quando eles chegaram numa estalagem próxima ao caminho de Emaús. E lá foram se abrigar, porque estava escurecendo. E esse peregrino tomou frente e partiu o pão. Quando o peregrino partiu o pão, eles olharam, é Jesus. Jesus estava ao lado deles o tempo todo conversando com eles. E quando partiu o pão, naquele momento eles viram que era Jesus. Quando eles viram que era Jesus, Jesus desapareceu instantaneamente. Acho que nem comeram o pão. Deve ter voltado rapidamente para Jerusalém, para conversar com os outros, para entender que o caminho continua, que o Mestre continua vivo. E aí, eles passam aquela situação para os outros dizem, mas as mulheres já viram ele também. Ele já esteve aqui, já esteve ali. Então, Jesus foi juntando aqueles que estavam se afastando para dizer, vamos continuar. Porque eu falei para vocês que seria assim. É que às vezes as pessoas, sabe, é difícil. E aqui dentro desse texto, eu penso que a expressão partir o pão é uma expressão profunda. Porque quando eu parto alguma coisa que me sobra, nesse momento eu estou fazendo algo parecido com o que Jesus faria. Porque tem várias coisas na minha casa que eu não uso, está faltando na casa de alguém. Eu sei que tem muita gente que diz, mas tem muito vagabundo por aí. Mas tem muita gente realmente necessitada. Eu me lembro uma vez que nós fomos fazer uma visita, faz tempo, tá? E
chegando numa casa para dar um passe. A gente entrou e aí alguém perguntou, tem uma vozinha aí? Tem. A vozinha está lá no quartinho lá atrás. Quando nós chegamos ali, a gente se deparou com uma cena tão triste. A senhora estava deitada numa cama que o colchão aparecia os estrados da madeira. Era assim, tá? O cobertor que ela tinha mais pedaços abertos do que inteiros. Na parede tinham frestas assim, e era período frio. O travesseiro dela era o braço. A gente deu passe. Mas quem disse que a gente ia conseguir dormir? Ligou para um, ligou para outro. As coisas surgiram. Então o que acontece? Em algum lugar há alguém esperando uma partezinha do nosso pão. Eu não digo que seja coisa que você toque, às vezes é coisa de sentimento. É um sentimento carinhoso, até com a espiritualidade. Sabe, aquele cara que você diz assim, meu obsessor, talvez é o teu amigo que quer um carinho teu, que quer um olhar teu, que quer uma oração tua. E talvez com isso ele vá seguir o caminho dele. Mas enquanto você olhar para ele como obsessor, ele vai estar ali ferrenho. Ah, é? Eu sou obsessor? Então tá. Vede quem tem relações próximas, de marido e mulher, de irmãos, pais e mães. Qualquer pequena palavra agride. Ali fora a pessoa pode falar um monte de coisa, o cara não dá bola. Mas quando é dentro de casa, quando é alguém que a gente gosta, qualquer palavra fere. Então é importante que a gente perceba que nós podemos fazer a diferença no mundo que nós queremos. Nós não precisamos esperar que venham leis, que venham políticos mudar o que depende de nós. Porque se eu me ofendi, cabe a mim o quê? Perdoar. Não virá um decreto nesse tom. Olha, perdoe a pessoa que te fez mal por isso. Não tem. Não existe. Isso é uma coisa interna. É uma mágoa. Mágoa o que é? É uma má água que eu coloco para dentro. Eu tenho uma má água aqui dentro. E quando eu não tomo o remédio da paz, eu tomo o veneno da raiva. Eu tomo o veneno para me matar o outro, mas eu estou me matando. Talvez essa expressão não seja muito legal. Ferir o outro ou se ferir. Então seria o mais correto, porque hoje está tão feia essa coisa, né? Então é importante eu perceber que eu posso ser a mudança que eu espero no mundo. Transforme o seu mundo íntimo, que o mundo externo ficará maravilhoso. Você começará a ouvir pássaros, começará a ver o céu, a luz. Mas enquanto tiver esse tumulto, esse absurdo, porque aquele cara não fez, porque esse aqui não sei o quê, porque aquilo é um absurdo, você assiste TV, nossa, é tanta dificuldade. Mas é claro, gente, o que acontece? Se nós pegarmos aqui, ó, joio e trigo, para esse grupo, essas coisas religiosas, o que interessa? O joio ou o trigo? O trigo, né? Mas para a mídia não, o que interessa? O joio, porque todo mundo compra aquele que saiu sangue, que é aquele que machucou, porque lá não sei onde aconteceu. Gente, no meio de 8 bilhões de pessoas que estão no plano de provas e expiações, naturalmente tem agressões, violências. Mas tem muita coisa boa que as pessoas, a mídia não dá a devida atenção. Nós estamos aqui, ó. Nada contra, se tiver algum repórter, alguém que trabalha com isso, mas vamos pensar aqui nesse ponto aqui.
Tem alguém filmando aqui? Para passar na mídia? Agora vamos fazer o seguinte, vamos cair no pau nós dois aqui. Daqui a pouco surge alguém. É um absurdo. Tá, mas olha quanta gente pacífica, bondosa, caridosa que está por aí. Isso não se filma, mas se der violência, aí sim. Então, por que a gente compra um pacote de coisa ruim? Porque alguém vem dizer, compre que vai resolver o teu problema. Aí você vai lá comprar uma coisa, não resolveu. Não, mas é na próxima compra. É quando você vê, você está endividado e não resolveu nada. Porque não é externo a coisa, é interna. Ela sai de dentro para fora. Você já é possuidor de tesouros inimagináveis. Os tesouros estão dentro de ti, mas eles precisam ser regados pelo tempo, pelo esforço e muitas vezes por lágrimas. Isso o Evangelho nos traz. Está lá em João, a promessa de Jesus. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e fará recordar tudo o que tenho dito. Ou seja, já havia uma previsão que 2000 anos depois nós teríamos esquecido quase tudo ou deturpado quase tudo. E aí o que aconteceu? Veio um sistema permanente. Por quê? Você pega um livro espírita que aparece aqui, essa figura, Kardec. Ah, eu sou kardecista. Não, você pode dizer que você é espírita. Kardec codificou, ele não inventou nada. A doutrina não é do Kardec, a doutrina é dos espíritos. E os espíritos, como disse ali, são as vozes do céu. Mesmo que alguém hoje resolvesse fazer um movimento violento que queimasse todas as obras da doutrina espírita no mundo, a doutrina ficaria intacta, porque ela é dos espíritos. E eles trariam novas informações, trariam, como a nossa irmã fez a cantoria aqui, alguém inspira, alguém traz, senta ali, escreve alguma página, outro escreve outra página. Gente, só o Chico escreveu mais de 500 livros. Divaldo escreveu mais de 300 livros. Foram eles? Não. Foram os espíritos. Eles só emprestaram as mãos. Teve 2 livros, por exemplo, que teve... Eu não sei se vocês já assistiram o Pinga Fogo. Se não assistiram, coloque no celular, no tablet, alguma coisa lá, Pinga Fogo. Pinga Fogo o que é? Perguntas e respostas, as perguntas feitas por repórteres respondidas por Francisco Cândido Xavier, com seus assessores, os seus orientadores. E lá tem um rico depósito de informações sobre tudo. E lá eles trazem as maravilhas. Por exemplo, tem 2 obras dessas que foram perguntadas para o Chico. Chico, o que quer dizer como é que é? Mecanismos da mediunidade, você sabe? Ele disse, não tem noção nenhuma. Só sei a capa. O restante do conteúdo, não sei. Mecanismos da mediunidade e evolução em 2 mundos. Eu vou lhes confessar, evolução em 2 mundos eu já peguei 3 vezes, li até a metade e abandonei porque eu não entendi nada. Ele é muito técnico, muito técnico. Alguma coisa a gente pega, mas no modo geral é um pouco difícil de buscar. Então, quando a gente se reúne em grupo, um entende uma coisa, outro entende outra, e aí a gente acaba buscando essa informação, né?
E então o que acontece? Esse Consolador veio ensinar o que Jesus só falou por parábolas. Porque na época, o grupo de pessoas que estavam próximos a ele eram muito ignorantes. Por exemplo, do colégio apostólico, dos 12 que ele escolheu para segui-lo e fazer esse movimento, dos 12, só um sabia ler e escrever. Os outros 11 eram analfabetos. Então, como é que alguma coisa daquela época ia ser transmitida de maneira sensível, saudável, para sempre? Então, precisava vir algo mais, e veio o Consolador. Na verdade, a palavra certa não é Consolador. A palavra certa é Paracletos. Se você traduz no grego, a expressão correta é Paracletos. Quer ver o que é Paracletos? É alguém que é chamado ou enviado para prestar auxílio, consolar, confortar, defensor do réu, ou seja, advogado, intercessor, alguém que exorta, ou seja, que convence e que instrui. Então, isso é a doutrina espírita. Ela vem trazer um conjunto maravilhoso de informações. Você pode buscar o que você quiser, onde você quiser, que ali haverá informações úteis para você. Sobre ciência, sobre filosofia, sobre religião, pode buscar o que você quiser. Tem um manancial maravilhoso. Então, se você pega essas obras junto com essas outras obras que vieram da mão dessas pessoas confiáveis, nós temos ali um material rico. Rico. A doutrina espírita, ou seja, o Consolador prometido, esse movimento, o espírito dos espíritos, ele é um patrimônio da humanidade. Ele não é exclusivo dos espíritas, que hoje, por exemplo, no Brasil, são 2%. Tem 98% que não é espírita, não conhece nada quase de doutrina espírita. Mas isso é um patrimônio que, com o tempo, eles vão buscar essas informações. Isso é uma questão comum, é normal. Então, quando esse movimento veio da espiritualidade, ele veio para transformar. Transformar quem? Quem quiser, quando quiser, se esforçar, se buscar o conhecimento, se buscar a transformação. E aqui tem um outro ponto que eu acho interessante. Quem veio coordenar esse Consolador prometido? O Espírito de Verdade. Quem é o Espírito Verdade? Alguns apontam, pelo que ele escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o próprio Cristo, o próprio Jesus. Mas se você, por exemplo, tem a tua visão católica e diz assim, mas será que Jesus veio ali? Nós não vamos entrar em conflito, porque a doutrina espírita veio rasgar os véus de algumas alegorias, de algumas coisas que foram ditas. Por quê? Só aqui no nosso sistema solar, existem 10 planetas, 11, sei lá. Um foi rebaixado, outro foi... Mas enfim, tem uma quantidade de planetas ali. Segundo o que a doutrina espírita nos passa, cada um deles tem um Cristo. Então, não tem só um Cristo no nosso sistema solar. Mas aí, se nós falarmos em termos de galáxia, vocês ouviram falar que são galáxias, né? A nossa galáxia tem 200 bilhões de sóis. Sóis. O nosso Sol é um dos menorzinhos, um dos mais insignificantes. Tem sóis que são 1000 vezes maiores, mais brilhantes. Será que Deus criou essas coisinhas lá longe, 1000 vezes maior que o nosso Sol, para a gente um dia inventar um telescópio e olhar para lá? Ou será que tudo que foi criado por Deus tem lógica, tem sentido? Então, vamos pensar que da nossa galáxia, desses 200 bilhões de sóis, 200 bilhões de sóis da galáxia, se cada Sol tiver 10 como o nosso, quantos planetas dá? Não vamos fazer essa conta, por favor. Agora, se cada planeta tiver um Cristo, quantos Cristos tem?
Calma, eu não comecei nem a pensar. Por quê? Porque são 2 trilhões de galáxias. A nossa é a menor. A nossa tem 200 bilhões. A nossa vizinha, Andrômeda, tem 1 trilhão de sóis. Vocês já imaginaram se esses cristos resolvem se reunir e baixar em algum lugar? Está tudo resolvido, gente. Então imagina, quando Cristo veio encarnar, ficou a orientação da nossa terra sozinha? Não. Quantos cristos estavam com ele? Então quando eles resolvem fazer coisas, eles fazem. Mas por que eles não fazem? Porque nós temos que fazer a nossa parte. O Cristo não vem fazer a minha parte, ele vem dizer, vinde a mim. Então eu tenho que ir até ele. Mas como é que eu vou até ele? Através do coração dela, dele, dela. Eu vou com a minha ação, com o meu carinho, com o meu esforço, com as minhas muitas qualidades. Tenho as minhas, tu tens as tuas, e cada um de nós tem que deixar florir. Porque quando essa nossa ação se transforma em algo bom para o outro, isso é... Vamos pensar no Chico, de novo. Olha quanta luz o Chico espalhou só naquele lugarzinho que ele estava. O Chico não tinha carro. O Chico morava numa casinha parecida com essa... né? Não era muito maior que isso aqui, o espaço dele. Tá? E o que o Chico fez, gente? O Chico transformou. Foi o maior movimento literário feito no mundo. Foi o movimento de uma pessoa só. Agora, vocês já imaginaram se, ao invés de um Chico, viesse um Cristo? Ou se viessem 10 Cristos? Que mudança haveria no mundo? Mas o Chico não veio mudar ninguém. Ele veio se mudar e os outros olhar para ele. Porque está cheio de gente dizendo porque o Chico falou, porque o Chico disse... Não se sabe. Essas datas de limite de não sei o quê, eu boto tudo em xeque. Eu fico só com o que é saudável, com o que é que tem algum respaldo aqui dentro da doutrina. Uma coisa que Jesus veio mostrar para nós claramente. Isso, por favor, se só isso ficar na tua cabeça, eu fico feliz e volto para casa sorridente. Quando Cristo sai do túmulo e apresenta-se para Maria, ele mostra que o Espírito continua. Então, eu, você, nós somos espíritos imortais. Não importa o que acontecer, não importa que um avião caia aqui, um zumbo aqui, acabou tudo, acabou nada. Nada acaba. Porque nós somos imortais. Uma vez criados, é daqui para sempre. Então vale a pena me esforçar. Porque quando eu não me esforço e fico aqui, aqui é que é o problema. Se eu quero um ambiente feliz, maravilhoso, eu tenho que me transformar, porque daí eu vou para um Júpiter que é mais avançado do que aqui. Aqui vai continuar assim, gente. Enquanto as pessoas não quiserem mudar, elas vão ficando. Por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes veio e transformou-se. E aí Maria disse, vem para cá, vem para esse mundo aqui. Eu disse, não, eu vou continuar aqui ajudando mais um pouco. Mas é difícil, porque às vezes as pessoas fazem oração, Dr. Bezerra, por favor, arruma um jeito de fazer a Mari morrer. Isso, os que fazem oração. Gente, eu não estou bloqueando, eu estou falando coisas que estão narradas nas obras deles. A pessoa fazendo oração para matar o outro. Um primo, um tio, uma avó, um governante, ou sei lá o quê. Isso, os que fazem oração. Então, esse é um ambiente que vai permanecer por muito tempo. Mas o convite de Jesus, ele é para todos o tempo todo. Vinde a mim. Aí eu tenho que me deslocar até ele, com os meus próprios recursos. Eu digo recursos morais. Então, é algo que... Tem uma coisa interessante. Vocês já ouviram falar sobre o tal do sobrenatural, né? Que alguém puxou o pé de alguém, que uma porta fechou aqui, que deu um barulho ali. Já ouviram, né?
Pois eu vou lhes dizer uma coisa. Esse cara aqui, no estudo dele, ele veio dizer que esse tipo de coisa não é sobrenatural, é natural. É natural um ente querido teu querer se aproximar de você e falar alguma coisa. É natural. Só que, ai meu Deus do céu, já imaginou se a pessoa que está aqui me inspirando a falar se materializasse? 2, 3 ia para o plano espiritual já de cara. Não, mas é sério, eu soube de uma situação que aconteceu lá na Serra do Rio do Rastro, tempo que não tinha, não sei se vocês já passaram por lá, tem um guarda-reio, obviamente, para não cair, mas na época não tinha. E aí uma pessoa que estava com outra do lado, um caminhoneiro com uma pessoa do lado, ele disse, olha, faltou freio, eu vou ter que barranquear. Ele começou a bater o caminhão no barranco para parar o caminhão. Quando ele parou, o vizinho estava morto. Ele morreu com medo de morrer. Então, vocês acham que é absurdo? Não. Susto, medo de uma coisa sobrenatural não é sobrenatural, é natural. É natural, às vezes, você sonhar com a pessoa que você conheceu, conviveu aqui e que está num outro lugar. Ah, poxa, era doente, mas agora parece que está tão saudável. Sim, isso é natural. Vocês acham que Deus não tem recursos para nós depois desse plano? Ah, e eu falei dos 2 trilhões de galáxias, né? Vocês, pasmem vocês, isso é parte dos 4% que nós, humanidade, conhecemos do que existe. Os outros 96%, não sei. Matéria escura, não sei o quê, não sei o quê. Então, eu vou mostrar essa figurinha que eu acho que quase todo mundo consegue ver. Consegue? Então nós somos isso. Se ele se materializasse aqui, ele se materializaria assim. Agora, vocês me olhando, eu sou assim. Porque eu sou trino, os 3. Ele é duplo. Mas nós somos uma centelha de luz. E para estar aqui e se materializar como nós estamos, a gente precisa dessa densidade que o perispírito oferece. Porque o espírito é luz. Tem vários tipos de luz. Você pode notar, tem luz assim, luz assado. Então, são as formas que são dadas. Essa é a forma que o perispírito dá. E esse perispírito é o que dá forma ao corpo físico. Você é colocado em miniatura, menor que esse tantinho aqui, lá no útero, e de lá você vai. Mas o molde é o teu perispírito que você fez ao longo das suas encarnações anteriores. Então, eu acordei com alguma imperfeição, acho que foi erro. Não existe erro. Não há erros. Quando o Espírito de verdade vem falar aqui para nós, sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Agora, aqui escutem isso, por favor. Extirpados sejam de vossos corações, de vossas almas doloridas, a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. São os monstros que sugam o vosso mais puro sangue e vos abrem chagas quase sempre mortais. Ou seja, aqui o Espírito Verdade veio falar para nós de um movimento que a gente tem que fazer para tirar, por exemplo, isso aqui, impiedade, mentira, erro. Isso é mal para a gente. E vem salvar porque ele vem trazer a verdade. Quando eu vivo a verdade, eu não sofro. Quando eu vivo a verdade, eu procuro ter as minhas ferramentas para aliviar o sofrimento do outro, não importa quem seja o outro. Senhor, o que queres que eu faça? Perguntou Saulo de Tarso
às portas de Damasco. E Jesus não deu nenhuma receita de bolo para ele. Disse, não, entra na cidade. Só que o Saulo de Tarso, naquele momento que ele entrou na cidade, ele estava cego. Era o doutor da lei, de repente entrou cego. Por que ele ficou cego? Para ele repensar. 3 dias depois, aquele que ele fora para perseguir e matar, aquele cara veio e abriu os olhos dele novamente. Ele voltou a enxergar. Só que ele cego que estava ainda, aí de sentimentos, quis ir na sinagoga pregar que havia um Cristo e que era verdade. Quase mataram ele. Porque a verdade ela não pode ser jogada assim. É uma conquista. É uma conquista do entendimento. Por isso o convite para a leitura. Porque quando eu começo a ler, eu começo a compreender. Quando eu começo a... Porque assim, ó, se materializar o Espírito aqui, vocês vão sair convencidos que tudo é Espírito? Não vão. Vão cair com medo, vão achar outra coisa. Mas se você começar a perceber isso, mais isso nos estudos e coisa parecida, agora eu compreendi o que é um Espírito. Porque é pela compreensão, não é pela visão. Porque se fosse pela visão, tem um monte de coisa na internet, tem um monte de filme, um monte de coisa. É sobrenatural. Tem, por exemplo, tem um livro chamado Trabalho dos Mortos, feito por um autor chamado Nogueira de Faria, é lá do Amazonas, e lá o que acontecia? Eles pegavam um balde com um negócio chamado parafina. Parafina, vocês sabem que é aquilo que da vela, mais ou menos, né? Só que é líquido. Pensa na vela líquida. Para ela estar líquida, ela tem que estar muito quente, certo? Se qualquer ser humano põe a mão ali, vai queimar. Por que o livro é Trabalho dos Mortos? Porque o morto colocava a mão na parafina, tirava a mão e desmaterializava a mão. E a luva ficava bonitinha, intacta. Está lá no museu no Rio de Janeiro. Mas aquilo gera ibope? Não, quase ninguém quer saber disso. Sabe? Porque você precisa da compreensão disso aqui. Você precisa entender que você é um espírito. Você precisa entender que a hora que você entra numa sala dessa, ou que você toma um passe aí onde você está, há uma transmissão de energia que pode te transformar. Mas se você não quiser, não quero. Eu já dei passe em pessoas que é como se tivesse um ventilador de dentro de uma geladeira soprando, dizendo, não quero. E eu já dei passe e eu me senti um balão murcho que encheu dando passe. Ou seja, eu dei o passe, não, eu tomei o passe. Então tem de tudo. Só que isso é energia, a gente precisa entender isso. Nós somos capazes, se você pegar um papel de, como é que é o nome daquele papel? Papel manteiga, se não me engano, pôr na mão, se a pessoa tem alguma capacidade mediúnica ou coisa parecida, o papel não para ali na mão dela. Ele gira para cá, ele cai no chão. Tem outros que ficam ali estável. Mas o que é isso aqui? Energia. É essa energia do passe. É essa energia curativa. Então, quando o nosso amigo aqui, o Espírito de Verdade, veio falar da imperfeição, ele veio dizer que a imperfeição nos fere, nos prejudica, e a virtude nos alivia, nos ampara. Então, se eu tenho virtudes aqui e vícios aqui, quanto mais virtudes, menos vício na balança. Agora, quanto mais vício, menos virtude. Aí eu sofro. Tá? Eu sei que o tempo passou, gente. Eu só vou ler aqui mais um item para todos os que quiserem. No livro Pão Nosso. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Está lá em Mateus capítulo 24. Apresentando a imagem do cadáver e das águias, referia-se o mestre à necessidade dos homens penitentes que precisam de recursos de combate às sombras em que mergulham. Então aqui vem de novo falar a mesma coisa.
O que me fere é o que eu carrego que não é bom. O que me fere é o que eu carrego e que me prejudica. Diz ele aqui, ó, um homem infeliz, um homem que se afirma infelizmente, deixa eu voltar. Um homem que se afirma invariavelmente infeliz fornece a impressão de que respira no sepulcro. Todavia, quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza negativa se afastam. Olha só. Então, é um movimento que eu posso fazer dentro de mim. E quando eu faço esse movimento dentro de mim, gente, nada... Até tem uma imagem aqui legal. Essa imagem aqui, ó, é de um espírito materializado. Esse aqui é o Sir William Crookes e esse aqui é Katja King, um espírito. Ela materializou, eles tiraram o pulso dela, cortaram o cabelo dela, fizeram tudo. Tem ibope? Não. Está lá no livro Fatos Espíritas de William Crookes. Talvez tenha um ali. Tá? Ele era um químico inglês. Não tem nada a ver com doutrina espírita, teoricamente, né? E aqui, para encerrar, eu vou trazer uma poesia de Maria Dolores, do livro Somente Amor, Norma de Vencer. Em muitas ocasiões, sofre ante os próprios gritos, abafado nos conflitos das tentações a transpor. É o fel do orgulho ferido, a rebeldia, a tristeza, as lutas da natureza, agindo em nome do amor. Queres seguir nos princípios que a lei divina te aponta, mas as sombras são sem conta que o desânimo produz. Cais, reergue-te e caminhas, às vezes cambaleando, e em preces pergunta quando chegará a grande luz. Entretanto, alma querida, Deus nos conhece os problemas. Cala-te, serve e não temas, treva, amargura ou pesar. O erro é sinal de escola, a dor é lição contigo. Jesus segue contigo, não pare de trabalhar. Então, gente, essa era a nossa mensagem para dizer o que é ruim, o que é mal, é o que você carrega no coração, mas você tem coisas boas também. Tire as más e coloque as boas, que as coisas serão melhores. Muita paz, muito obrigado. A gente agradece aos nossos irmãos da Carlos, a mais uma bela palestra, que a gente